Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia então, caros irmãos e irmãs. Hoje, nessa quarta-feira, dia 21, nós vamos refletir esse evangelho da apresentação de Nossa Senhora. Hoje é a memória da apresentação de Nossa Senhora. Vamos então pedir a Deus a bênção para esse dia, por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, para que a gente possa ter as inspirações certas na nossa vida, fazermos as escolhas certas, vivemos sempre um dia após o outro. Então peçamos a bênção de Deus para que nos ajude. Curta esse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com a sua comunidade. Vamos iniciar então essa nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa memória litúrgica que recorda o momento em que Maria foi, de fato, consagrada a Deus ainda criança. Interessante essa história, ela não consta nos nossos evangelhos, mas é uma história que vem do próprio evangelho de Tiago e narra, de fato, a dedicação de Maria ao Senhor por seus pais Joaquim e Ana, que levaram essa menina ao templo e consagraram como uma gratidão pela concepção milagrosa dela, né? Então, de fato, a gente sabe, né, que é uma história milagrosa. Isso revela o quê? Isso revela, antes de tudo, a entrega total a Deus da Virgem Maria, ainda pequena, desde o início da sua vida. E isso coloca ela como modelo de disponibilidade a Deus, também um modelo de humildade ao chamado de Deus, né? Perante o chamado de Deus. E para nós revela o quê? A entrega do coração ao Senhor e a entrega da vida ao propósito de Deus, que é o que nós devemos aprender hoje com essa história da consagração da Virgem Maria no templo. Então, o evangelho de hoje é muito simples, muito curto, que é Mateus 12, e nos fala da verdadeira família de Jesus que transcende os laços biológicos, indo para os laços espirituais, que são mais importantes e mais poderosos, inclusive. Quem são minha mãe e meus irmãos? É a pergunta que Jesus fez. Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não se nega a família biológica aqui, mas se amplia o significado para incluir essa obediência à vontade de Deus, que faz com que essa família ela tenha laços espirituais profundos, enraizados num Deus único que é Pai de todos, né? Então, aparece, portanto, esse aspecto da vontade de Deus. Então, o vínculo é a vontade de Deus. Mais do que os vínculos biológicos, que são carnais, mas o verdadeiro parentesco aqui se enraiza na vontade de Deus. E isso une a Cristo, a nossa comunhão com Cristo, né, na vontade de Deus, mas nos une também uns com os outros, com os demais, tornando os nossos laços muito poderosos. De fato, a igreja ela deve ser vista como uma nova família. É assim que nós devemos ver a igreja de Deus. Os discípulos são a família de Jesus, estão unidos com ele, são a família dele. E estão unidos por um propósito comum e pelo amor a Deus. Né? E, portanto, o amor aparece aqui, né? O amor é inclusivo, sempre o amor é inclusivo, é um aspecto inclusivo. De fato, os que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. O amor é inclusivo. Quer dizer, uma família que transcende os laços de etnia, seja, não importa a cor, não importa a condição social da pessoa, o amor é inclusivo. Todos estão dentro, o que é muito bonito a gente pensar nesse sentido. Nós temos um mundo muito dividido por classes, por condição social, por raça, mas essas diferenças elas são supressas dentro da igreja. Isso não importa. O que importa é a nossa comunhão espiritual, o nosso amor, os nossos laços, que nos conecta com Cristo e os laços que nos conectam uns com os outros. Então, o amor é universal. É assim que a gente pode concluir nesse momento. O amor é universal. Quais as implicações? As implicações são muitas. Primeiro, as prioridades espirituais. Devemos priorizar os laços espirituais. Temos os laços biológicos, né? Mas, acima de tudo, os laços espirituais
que tem um valor ainda maior. O amor a Deus e o amor ao próximo são prioritários na nossa vida. Depois, fazer a vontade de Deus, né? Servir os outros ou tentar ajudá-los da maneira como nós pudermos, cuidar deles quando precisarem de nós, porque as pessoas adoecem, as pessoas se tornam frágeis, ficam frágeis em certos momentos. E a gente tem que ser solidário, porque o laço espiritual nos faz perceber que isso é fundamental, né? A gente está perto, próximo, solidário. Né? Colocar a pessoa em primeiro lugar, colocar o outro e as suas necessidades em primeiro lugar. E unidos por um único propósito, como Jesus mostra para nós, né? Embora a gente tenha histórias diferentes, culturas diferentes, origens diferentes, mas estamos unidos por um propósito comum. Pois bem, como isso fala na sua vida? Você tem entendido isso, colocado isso em prática na sua vida? Vamos pensar profundamente hoje nessa palavra que nos ajuda a compreender que os laços espirituais são mais importantes e profundos que os meros laços biológicos, que também são importantes, mas estão aquém da superioridade da relação com Cristo, os laços espirituais. Vamos concluir a nossa reflexão. Deixa um like, deixa um gostei para essa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, tenhamos um bom dia, o Senhor nos acompanhe.